Excelentíssimos senhores ministros, hoje é o nosso encerramento do ano judiciário 2020 e cumpre a mim, depois de 4 meses, quase 4 meses completos, prestar, digamos assim, as contas da nossa gestão e levar a todos um voto de esperança nesse novo ano judiciário que vai se iniciar em fevereiro de 2021. Então, eu lavrei algumas palavras que eu gostaria de dirigir aos senhores em termos de respeito e consideração. Então, excelentíssimos senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, servidoras, servidores, senhoras e senhores. O ano de 2020 marcará as nossas memórias como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. Esse cenário tem acarretado consequências econômicas, políticas e sociais que têm colocado à prova a capacidade de resiliência de nossos cidadãos e de nossas instituições, como nunca na história contemporânea. Os tempos são desafiadores. Porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Basta apenas que consignemos o dia de ontem, em que, numa sessão de debates e controvérsias de um nível superior, nós lavramos um dos maiores acórdãos e contradiços nas cortes superiores de todo o mundo sobre a segurança que se deve dar ao povo brasileiro sobre a pandemia e a vacinação que aqui hoje se apresenta. Como todos os colegas sabem, quem se dedica à nobre função de julgar está acostumado a conhecer e a assimilar os anseios e as necessidades de seus semelhantes. Nossa missão exige o traço permanente da coragem e da avidez por justiça. Nesse sentido, o meu olhar sobre o Poder Judiciário segue esperançoso. De norte a sul, tenho visto juízas e juízes comprometidos com os seus deveres constitucionais, apresentando produtividade exemplar e construindo novos caminhos para concretizar o acesso à justiça. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. A paralisia social imposta pela pandemia demandou que o tribunal revisitasse o escopo e os critérios do seu sistema deliberativo, concedendo maior espaço para a modalidade de julgamento no plenário virtual e por videoconferência. Como consequência, ainda sob a presidência desse meu dileto amigo, o ministro Dias Toffoli, que muito diligentemente conduziu este tribunal, o colegiado ampliou as hipóteses de julgamento plenário virtual, que desde então abarcam todas as classes processuais. Essas transformações não descuidaram do necessário respeito ao contraditório e à transparência, uma vez franqueados aos advogados a sustentação oral por meio virtual, o envio eletrônico de memoriais
e a visualização em tempo real das votações. Além disso, com a classificação de prioridade de tramitação Covid-19 e a disponibilização do painel de ações Covid em nosso sítio eletrônico, todos os cidadãos podem acompanhar as estatísticas dos julgados relacionados à pandemia. Nesse ponto, cumpre mencionar que a Suprema Corte recebeu até 15 de dezembro, ministro Toffoli, de 2020, 6.478 processos relacionados à pandemia do Covid-19. Desse total, 4.899 processos consistiram em pedidos de habeas corpus. Ao todo, o tribunal alcançou a incrível marca de 7.730 acórdãos, decisões e despachos proferidos em processos somente decorrentes da pandemia. De maneira geral, a produção e a produtividade dos eminentes ministros dos órgãos colegiados do tribunal foi um recorde em 2020. A primeira turma julgou presencialmente por videoconferência 551 processos e em sessões virtuais deliberou 6.069 processos. Por sua vez, a segunda turma julgou presencialmente por videoconferência 112 processos e em sessões virtuais julgou 5.257 processos. O plenário julgou presencialmente por videoconferência 124 processos, em sessões virtuais deliberou 5.530 processos. Ademais, em 2020, esse Supremo Tribunal Federal registrou também um recorde no julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral. Foram 128 temas com mérito julgado, cujo resultado possibilita um efeito benéfico multiplicador de resolução de demandas em todas as instâncias judiciais, conferindo a tão almejada segurança jurídica. Como resultado dos esforços coletivos de todos os senhores, em novembro de 2020, chegamos a uma marca expressiva, retumbante. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, em novembro deste ano, o acervo de recursos extraordinários e de recursos extraordinários com agravo tornou-se menor do que o acervo de ações de competência originária. Esse dado se insere em empreendimento mais amplo. Tornaram o Supremo Tribunal Federal cada vez mais alinhado com a vocação institucional que lhe foi conferido pela Constituição de 1988, ou seja, uma corte que seja eminentemente constitucional. O fenômeno não é novo. O acervo geral do Supremo Tribunal Federal vem diminuindo consideravelmente ao longo da última década. O que nos orgulha é a maior velocidade com que a diminuição de acervo hoje ocorre, sem qualquer comprometimento quanto à qualidade dos julgados. No ano de 2006, a título de exemplo, o acervo processual do Supremo Tribunal Federal contava aproximadamente com 150 mil ações judiciais. Por outro lado, até a data de 25 de novembro, o acervo total neste ano de 2020 já conta apenas com aproximadamente 25 mil processos. Então, de 150 mil, passamos a 25 mil processos. Ou seja, alcançamos a expressiva redução de 83% do acervo de todas as ações do tribunal. Porém, não é apenas na seara quantitativa que este Supremo Tribunal Federal tem motivos para comemorar. Neste ano, sob a minha gestão e sob a gestão do ministro Dias Toffoli, a nossa agenda de julgamentos privilegiou, em primeiro lugar, a coordenação de esforços e a cooperação entre os entes federativos. 2, a proteção dos direitos humanos, com ênfase nas liberdades civis e econômicas e na proteção da economia e do emprego. 3, na inclusão das minorias e na sustentabilidade do meio ambiente. 4, na governança eficiente na gestão pública
E 5, quando necessário, na preservação da dignidade da Corte e de suas decisões ante ataques externos. Na seara administrativa, celebramos os projetos institucionais implementados e em fase de implementação, dentre os quais eu destaco 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Ademais, para facilitar a divulgação global das decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões paradigmáticas, lançamos uma série, Case Law Compilation, com a compilação em inglês das nossas principais decisões. O primeiro volume da série versou justamente sobre a atuação da Suprema Corte no combate à Covid-19, inequiparável em qualquer corte superior. Nenhuma corte superior se dedicou tanto à análise de questões jurídicas gravitantes em torno do Covid-19. Outra boa notícia, que foi realizada, inclusive, anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford e outras instituições acadêmicas mediante termo de cooperação acadêmica. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedente, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes, que, entre outras competências, monitora a aplicação dos nossos precedentes nas demais instâncias, em constante diálogo construtivo com todos os tribunais do país. Não podemos olvidar que, por trás desses números e êxitos, existe um exército de servidores, um exército de colaboradores e de juízes auxiliares, diligentes e dedicados, que não mediram esforços para que o tribunal continuasse a funcionar com eficiência, ainda que sob regime do trabalho remoto. As instituições, senhores ministros, são as pessoas que a elas se integram. A resiliência do Supremo Tribunal Federal nesta pandemia, como instituição guardiã da Constituição do Brasil, se deve em grande parte à união dos seus membros, nós, os ministros. A Corte, mais do que nunca, esteve unida e uníssona em todos os esforços para se adaptar a estes novos tempos. Vale-me, então, do brocardo latino ubi concordia ibi victoria, onde há harmonia, certamente haverá vitória. Nesse ponto, congratulo e agradeço, como presidente desta Corte, os meus eminentes pares, a quem humildemente reafirmo a promessa de honrar a confiança em mim depositada por vossas excelências para a condução dos nossos trabalhos. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Com efeito, a pluralidade de visões sobre o mesmo contexto enriquece as deliberações do tribunal e permite a cada julgador conhecer e analisar as diferentes realidades e argumentações sobre as questões em debate. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Rememoro que, em trecho do meu discurso de posse como presidente
desta nobre corte, uma missão extremamente honrosa para um juiz que começou a sua vida há 45 anos atrás, numa comarca do interior, eu destaquei, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal há de ser unívoco nas suas manifestações juspolíticas e, mesmo na salutar divergência, há de ostentar coesão de ideais. Afinal, ao lado da virtude, da diversidade de posições, está o senso de pertencimento que cada um de nós constrói em relação a este tribunal, bem como o nosso dever de lealdade e de alteridade uns com os outros. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. Nesse ínterim, peço que nunca nos esqueçamos da advertência de Ariano Suassuna. O otimismo é um tolo, o pessimismo um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. O espírito de um realista esperançoso afirmo aos cidadãos brasileiros: o Poder Judiciário permanecerá vigilante, cumprindo seu dever de defesa dos direitos fundamentais, da Constituição Federal, das liberdades civis e das regras do processo democrático. Trata-se de função inafastável e ininterrupta a qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias. Eis a nossa missão, eis a nossa profissão de fé. Sigamos com disciplina, coragem e união, e que 2021 venha com prosperidade. Tenho certeza que Deus cuidará do Brasil. Queria desejar a todos os meus eminentes pares um Natal feliz, um Natal solidário e, acima de tudo, um ano de reconstrução, um ano de recomeço. E eu tenho certeza que todos nós aqui pensamos em sonhar alto em relação ao Supremo Tribunal Federal. E se nós queremos chegar alto, temos de sonhar alto, porque as pessoas e as instituições não são do tamanho apenas dos que as enxergam, mas nós somos todos do tamanho dos nossos sonhos. Feliz Natal e um grande Ano Novo para todos os nossos colegas e muito obrigado por tanto quanto me auxiliaram nessa tarefa de prosseguir o brilhante trabalho do ministro Dias Toffoli, meu querido amigo, e de todos os amigos que aqui, os ministros já nominados no início da nossa fala.